Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores daqueles que escolhem outros deuses se multiplicarão. Não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a minha porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo da minha sorte. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Certamente me coube uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselha. Até de noite o meu coração me ensina. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Portanto, a minha carne repousará segura, porque não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Aqui a mensagem do Senhor. O Senhor nos abençoe. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 16, Paulo diz-lhes, como também a nós hoje nos diz, regozijai-vos sempre. E como Paulo diz que gostava de repetir muitas vezes a mesma coisa, que era para as pessoas não se esquecerem, ele volta a referir agora, desta vez aos Filipenses, no capítulo 3 e verso 1, quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Meus irmãos, a alegria é um contentamento que contagia. Ela não está cá, meus irmãos. Mas os irmãos já ouviram a irmã Cacilda rir-se? Só de fazer lembrar, já se sentem contagiados, não é? Por isso, Deus apareceu por... Graças a Deus, que ela assim também foi alegre. Ela também foi alegre. E o Senhor ordena, através de Paulo aos Romanos, alegrai-vos com os que se alegram. A alegria, meus irmãos, é uma característica do céu. É um presente maravilhoso de Deus para nós. E a sua palavra é o único local de onde podemos tirar o nosso sustento espiritual. Sempre que abrimos a palavra de Deus, devemos ter sempre em conta o objetivo de tirarmos dela o nosso alimento espiritual, o objetivo de alimentar, o objetivo de fortalecer, o objetivo de curar ou o que for necessário para as nossas vidas. Nós podemos tirar da palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus é a fonte perfeita para a alegria do nosso coração. Davi escreveu no Salmo 16, quando andava fugido, escreveu este Salmo 16, quando andava fugido do rei Saul. E às vezes fico a pensar, porquê é que Davi escreveu isto assim? Porquê é que foi? E isto leva-me a meditar. Não é? Em 1 Samuel, capítulo 26, conta que a dada altura, quando Davi soube que Saul já estava muito próximo, porque o vinha a perseguir, chamou um dos seus companheiros para irem ao lugar onde Saul estava acampado. Os irmãos devem se lembrar desta passagem. Foram durante a noite e quando lá chegaram, Saul e os soldados dormiam um sono pesado que o Senhor tinha feito cair sobre eles. Encontraram a lança de Saul e a espada, a lança espetada na terra e a bilha à cabeceira de Saul. Davi teve ali a oportunidade de se livrar de Saul de uma vez por todas. Mas contra a vontade até do seu próprio companheiro que ia com ele, que o queria mesmo matar, logo ali, porque ele estava a dormir,
Davi pegou na lança e na bilha e foram-se embora. Quando amanheceu, Davi começou a gritar de longe para Saul, que reconheceu que era a voz de Davi. E Davi mostrou-lhe a lança e a bilha que lhe tinha tirado, como a querer dizer-lhe que, se quisesse, lhe teria tirado a vida naquela altura. Davi procurava apenas demonstrar a Saul que não lhe queria mal. Mas como não confiava em Saul, Davi não aceitou o convite que Saul lhe fez para voltar. E então o que é que ele fez? Ele foi viver com os filisteus. Aquele povo que hoje se chama os palestinos, não é? Assim, Davi vivia fora do seu país, fora da sua terra, longe do seu povo e longe do lugar onde ele adorava ao Senhor. Por causa de Saul, Davi obrigou-se a viver com aquele povo, um povo inimigo e incrédulo que adorava deuses estranhos, um povo idólatra. E é neste contexto, meus irmãos, que Davi escreve este salmo, que alguns classificam como sendo um salmo de confiança. E entre tantos perigos e lamentações, surge aqui a petição de Davi pedindo ajuda ao Senhor contra Saul, que era o seu maior inimigo naquela altura. Este homem, segundo o coração de Deus, mais uma vez se aproxima do gozo e da comunhão com o seu Senhor. É que, mesmo a passar por momentos tão difíceis, momentos de perseguição, Davi confiava no seu Deus. E ele crê e tem uma vida de comunhão com Deus e dirige-se a Ele numa oração de confiança. E por isso ele diz logo no primeiro versículo: guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Como disse há pouco, Davi estava em terra estranha, no meio de inimigos que adoravam ídolos. E eu creio, meus irmãos, que ao ver aquelas pessoas a adorar os ídolos, Davi só se podia voltar para Deus e pedir que o guardasse. Davi confiava que Deus era o seu único refúgio e que mesmo longe da Terra Santa, Ele era o seu Deus e jamais adoraria um ídolo. E então Davi observava aqueles cultos que eles faziam aos ídolos. Observava aquelas cerimónias, muitas delas tristes de se ver, não é? E é por isso que ele diz no verso 4, as dores daqueles que escolhem outros deuses se multiplicarão. Ele via aquelas pessoas que tinham dores, porque escolhiam outros deuses. E Davi sentia, quem escolhe a outros deuses, as dores se multiplicarão. Ele olhava para aqueles cultos e pensava o quanto aquele povo iria sofrer por não aceitar o Deus verdadeiro para adorar a outros deuses que não têm vida. Mas uma coisa interessante, meus irmãos, que ele também percebia naqueles adoradores, é que eles não eram felizes. E de facto, quando nos lembramos de 1 de Reis, capítulo 18, em que os 450 profetas de Baal, desafiados por Elias, se feriam e gritavam, cortavam-se, a chamar pelos seus ídolos, podemos imaginar também aquilo a que Davi poderia estar a assistir. Não é? Davi não tinha necessidade de gritar. Davi não tinha necessidade de se esquartejar. Ele bastava pedir ao Senhor. Nós, basta-nos pedir ao Senhor. Não precisamos de magoar o nosso corpo. Para isso, Jesus magoou o dele, para que nós fôssemos salvos. E hoje, meus irmãos, nós vemos pessoas a caminhar dias e dias a fio para cumprirem promessas feitas a ídolos.
deuses estranhos, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, ou a arrastarem-se, sofrendo em cima dos seus joelhos, até sangrarem. Meus irmãos, só podemos pedir ao Senhor que tenha misericórdia deles. Davi olhava e via aqueles adoradores que não eram felizes. Eles adoravam aquilo a que chamavam Deus, mas não eram felizes, e por isso ele diz no verso 5, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo da minha sorte. Ele via-os a pedir coisas àqueles ídolos, mas Davi, e via como eles pediam, que se escortejavam, mas para Davi, o Senhor é a porção da minha herança. Por que não eram então aquelas pessoas felizes nos seus cultos? É que o Senhor não era a porção da herança deles. Então, por que será, meus irmãos, que nós somos tão felizes na nossa adoração a Deus e gostamos tanto de lhe cantar hinos de louvor, como ainda agora cantamos? Eu creio, meus irmãos, que nós somos assim porque sentimos que Deus fala realmente aos nossos corações e está connosco em todos os momentos da nossa vida. Nós sentimos que Deus recebe o nosso louvor que vem do fundo do nosso coração. E acima de tudo, meus irmãos, nós somos felizes porque o Senhor é a porção da nossa herança. Então Davi sentia-se longe dos seus queridos, do seu lugar de culto ao Senhor, mas ali, entre tanta idolatria, ele tinha para si mesmo uma palavra de conforto, como ele afirma lá no verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Davi tinha esta confiança com o Senhor. Ou seja, esteja onde estiver, seja no mais alto monte ou no mais profundo vale, o Senhor está sempre ao nosso lado. O Senhor está sempre ao nosso lado. Ele é o Deus connosco, o Emmanuel. Ele está sempre connosco ao nosso lado. Até podemos estar rodeados de ídolos e de idólatras, meus irmãos, ouvindo um culto diferente e estranho, mas o Senhor estará sempre diante de nós e por isso nós nunca vacilaremos. Jamais, meus irmãos, nós seremos tocados por este tipo de adoração. Não podemos admitir esse tipo de adoração, porque nós adoramos o Deus vivo, o Deus Criador de todas as coisas. E como diz o verso 11, tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Os irmãos já repararam onde é que as pessoas hoje buscam alegria? Apenas um pequeno exemplo. Ainda há pouco tempo atrás, nós assistimos a como milhares de pessoas buscavam alegria ao ver a seleção do seu país jogar no Mundial de Futebol. Quantas pessoas se alegravam com isso? Mas tantas expectativas e tantas decepções também, meus irmãos. Ouviram-se histórias de alguns que até atiraram a televisão contra a parede, tal a decepção que foi. Outros buscam a alegria em festas, mas tantas há que também terminam em decepção. Umas bebidas a mais a originar a falta de razão e tantas vezes a festa termina com violações e até em mortes. Gastam-se enormes somas de dinheiro para gozar carnavais e Halloweens. E depois fica a tristeza, a decepção, infidelidades, etc, etc, etc. Será isto alegria? O mundo, meus irmãos, até nos pode dar alguns tipos de alegria, mas que nunca duram muito tempo. Como costumamos dizer, é sol de pouca dura. A festa do pecado só afasta as pessoas daquele que é a fonte
da alegria verdadeira. Meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus resplandece de alegria. Os irmãos lembram-se lá de Mateus capítulo 17, verso 2, que diz o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Pedro já nem queria sair de lá. Já queria montar lá umas tendas. Este, meus irmãos, é o nosso Deus. E este é o Jesus que está sentado à direita do Pai e que um dia nos virá buscar. Será que alguém gosta de contemplar aquele rosto de Jesus desfigurado na cruz, ali a sofrer? Não, meus irmãos. O rosto que nós iremos contemplar é o rosto de Jesus glorificado, quando nos encontrarmos com Ele na glória. Aquele Jesus que João descreve no primeiro capítulo de Apocalipse, a partir do verso 13, como sendo semelhante ao Filho do Homem. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus alegre, é um Deus forte, um Deus vibrante, um Deus pronto para lutar, para vencer na nossa vida pelo poder da sua palavra. Sabem, alguém disse que a tristeza é uma imperfeição que entrou no mundo pelo pecado. Mas, irmãos, a Bíblia não fala. Mas eu pus-me a imaginar, e cada um de nós pode se imaginar, os nossos primeiros pais antes da queda. Devia ser uma coisa maravilhosa. Trabalhavam o dia todo sem horário de trabalho. Nunca se cansavam, sem reumatismo, nem dores de coluna, sem dores de cabeça, nem artroses no joelho. Já imaginaram isso? Porquê? Porque quando Deus criou tudo, Ele disse que estava tudo muito bom. Era a perfeição. Por isso não havia reumatismo, não havia nada, não havia doenças. Eles viviam sempre alegres. Mas com a entrada do pecado, acabou a alegria. Tal qual era. E a tristeza espalhou-se na terra. Mas nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus e servimos a um Deus alegre. Basta olharmos para a natureza, onde a beleza da criação é extraordinária. Paisagens e coisas lindas, maravilhosas, que o nosso Deus criou tudo perfeito, ao mais ínfimo pormenor, para a alegria dos nossos olhos. Lembram-se do tabernáculo? Nós aqui há tempos andámos a estudar. Ali era tudo colorido, né? Porque o nosso Deus é um Deus alegre. Até as festas relatadas na Bíblia têm grandes motivos de alegria. Por exemplo, a Páscoa, que é a alegria da libertação do Egito, né? Jesus hoje é a nossa Páscoa, a alegria da nossa libertação do pecado. A festa dos tabernáculos, com a alegria das colheitas. E a dada altura, meus irmãos, também o Senhor Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E o que é que ele fez? Transbordante de alegria, aquele homem vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Transbordante de alegria, meus irmãos, porque encontrou um tesouro. Nós, irmãos e amigos, encontramos em Jesus o maior tesouro que podemos encontrar. Ninguém na vida consegue encontrar o tesouro maior que Jesus. E por isso podemos ter uma vida transbordante de alegria.